você poder continuar glorificando esse Deus que está aqui presente nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Deus colocou uma palavra missionária no meu coração para essa conferência, que até hoje está queimando no meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja aqui hoje. Livro do profeta Jonas. Se você perceber que tem alguém bem perto de você que não tem Bíblia, se junte a essa pessoa, compartilhe a Bíblia com ela e vamos todos acompanhar o que está escrito na poderosa palavra de Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 6. Hoje à tarde, entre as palavras que o pastor Wendy falou, isso aqui ardeu no meu coração. E seguindo a direção do líder daqui da Assembleia de Desembarão, do pastor Wendel, quero trazer para a igreja aquilo que Deus tem falado nos últimos meses do meu coração sobre esse pequeno livro. O livro do profeta Jonas. Capítulo 1, versículo de número 6. Quem encontrou, de um glória a Deus bem alto. Disse assim a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 1 e o versículo de número 6. Mas o Senhor do navio, o mestre do navio, dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e vamos meditar um pouco nesse texto, porque tem muitos Jonas que tem que acordar, que está lá dormindo no porão. Jonas que está lá no porão, hoje você vai acordar, viu? O livro do profeta Jonas é muito característico por algumas conotações e pontos importantes que me chamam a atenção sobre ele. É diferente do resto dos profetas, porque a maioria dos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Miqueias e tantos outros, eles vão registrar e escrever a profecia que Deus entrega a eles. Aquilo que Jeremias falava para o povo, aquilo que Isaías falava para o povo, que Miqueias falava no nome de Deus, que Deus dava para ele, ele registrava. Jonas não vai registrar o que Deus mandou ele falar. Jonas apenas vai contar um pequeno episódio da vida dele, que até os dias de hoje continua trazendo ricas lições para nós, nesse século atual. Jonas é diferente do resto dos profetas. Ele é chamado para profetizar para um povo que não era o dele. Jeremias profetiza para a sua nação. Isaías, Miqueias, todo mundo que foi chamado no Antigo Testamento é chamado para profetizar para a sua própria nação. Todo mundo tinha visão do Deus de Israel. Só que chega um momento onde Deus chama esse cidadão aqui, chamado Jonas, e Deus vai querer mostrar que ele não apenas quer ser o Deus de Israel, ele quer mostrar que ele é o Deus de todo o mundo, e não apenas de Israel. Deus levanta Jonas e diz: Jonas, você vai agora para Nínive. Capítulo 1, versículo 1, Jonas diz: eu estava lá tranquilo em casa, quando de repente a palavra do Senhor veio para mim dizendo: levanta-te e vai para Nínive. Não levanta-te e vai para a praça da cidade para pregar para o teu povo e os teus conterrâneos. Não, eu quero que você saia na sua nação e você pregue contra aquela cidade, Nínive, e clame contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. O Jonas vai receber de Deus um direcionamento totalmente diferente do resto, porque todo mundo profetizava para o seu povo, e ele está recebendo um direcionamento anormal ou incomum do resto dos profetas, e é chamado para ir para um outro lugar chamado Nínive, onde o povo está fazendo coisa errada. A maldade é tão grande que está subindo diante de Deus, e Deus diz: Jonas, se levanta e prega contra ela, porque a maldade deles é tanta que já subiu diante de mim. Olha que Deus vai falar para Jonas e vai dizer:
pregue contra ela, não a favor. E eu vou repetir de novo para você entender isso aí e nunca mais esquecer. Deus levanta Jonas e diz: eu não quero que você pregue a favor, eu quero que você pregue contra. Por que, missionário Ricardo? Porque pregar a favor é muito fácil, irmão. Se eu quero ver aqui, pastor, que todo mundo levante a mão, dê glória a Deus, pule da cadeira, saia correndo e roda o piano, eu só levantar a mão e dizer que vai ter bênção aqui para todo mundo. É só levantar a mão e dizer que o milagre está chegando agora. É só dizer que já acabou o deserto e que agora é só vitória. Aí você vai se levantar a mão, rodopiar, falar em língua, de tudo. Eu estou pregando a favor, mas pregar contra. A gente estava no carro vindo com o pastor aqui, e o pastor falou algo que ficou no meu coração, e Deus estava colocando isso aqui junto quando o Senhor estava falando aqui. Hoje em dia, pregar o evangelho é uma mensagem de confrontação. O Senhor falou para mim. O povo tem que ser confrontado. O povo tem que dizer: você está em pecado, você tem uma natureza pecaminosa e tem que se arrepender para ter a salvação. Você precisa mudar de vida. O povo não quer ouvir isso. É muito fácil pregar a favor. Vem assim que Deus te ama, vem. Mas Deus levanta Jonas e diz: não é a favor, eu quero que você vá lá e pregue contra o juízo. A maldade dele subia dentro de mim, se levanta e pregue contra. Ele já começou a ver, e o versículo seguinte diz: mas Jonas se levantou, ele obedeceu a primeira parte, para fugir, não foi para obedecer. Ele se levanta, mas ele vai para um lugar totalmente contrário. Sabe por quê? Irmãos, ele ensina para nós que se a gente vai obedecer a Deus, obedeça direito, não em parte. Jonas se levanta, vai fugir para um lugar totalmente diferente. Exatamente, eu quero que você entenda muito bem o contexto. O povo de Nínive era um povo muito ruim. A gente já ouviu infinidade, eu já ouvi infinidade de pregações sobre esse livro, falando que o povo de Nínive pendurava as pessoas assim no madeiro, exibia para dizer que ninguém se meta comigo. Todo mundo tinha medo porque ele era um povo bem sanguinário, ele era ruim, era tanto pecado que subiu diante de Deus, e ele não queria pregar lá. Por quê? Porque Jonas olhava para a maldade do povo, para todo o povo que aqueles ninivitas tinham humilhado, tinham exposto, tinham feito tanta maldade, e Jonas queria justiça. Jonas disse: eu vou para lá, eu conheço o Deus de Israel, Ele é misericordioso e vai perdoar. Eu não vou. Por quê? Porque o povo está pecando tanto que se eu não ir, não se arrepender, Deus vai trazer justiça e vai matar. É melhor, porque eles não vão vir humilhar minha cidade, nem vão humilhar mais ninguém. Essa é a justiça segundo Jonas. Sabe uma coisa aqui que eu aprendo, pastor? A nossa justiça às vezes apaga um pouco. Sim, a gente vê, ou apaga não, porque não pode, mas nos deixa cegos diante da grandiosa e maravilhosa graça salvadora de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você nunca esquecer na vida. A nossa própria justiça às vezes nos cega da grande e maravilhosa graça salvadora de Deus. Jonas olhou para Nínive e Deus deu a ordem: não, se eu não for, ele vai se arrepender, Deus vai matar. E acabou-se Nínive, acabou-se o problema de muita gente. E o nosso está certo então, porque ele queria se proteger. E Jonas disse: não, por mim, pelo pecado, eles têm que ser punidos. Jonas queria punição, Deus queria a salvação. Jonas queria punição para o povo, porque mereciam. E Deus olhando para Jonas: você nem conhece direito a minha grande misericórdia, que a cada manhã se renova. Cadê os crentes alcançados por essa misericórdia? Levanta a mão aí. É a misericórdia que alcançou a gente para hoje estar aqui. Jonas tinha na sua mente o Deus de Israel. Queria colocar naquele quadrinho: enquanto Deus quer que todos se arrependam e ninguém se perca, Ele quer ser conhecido como Rei dos Reis, Senhor de Senhores, que a glória dele enche toda a terra. E às vezes a gente quer encaixular lá no Deus de Israel. Jonas simplesmente não quer ir para lá. Ele fica lá no seu canto e diz: eu vou para Tarsis. Vai para o outro lado
E o que me chama a atenção é que no versículo de número 3 diz: se levantou para fugir para Tarse, longe da presença do Senhor, desceu para Jope, onde encontrou um navio para ir para Tarse. Que casualidade, irmão. Ele queria ir para Tarse, e quando chega no porto, alguém diz: olha, tem um barquinho pronto para você, para lhe ajudar a desobedecer. Irmão, sabe por que um barco estava pronto lá? Porque todas as vezes, escuta isso aqui, nunca esqueça. Todas as vezes, eu estou falando português mesmo, né, pastor? Todas as vezes que você e eu quisermos e decidirmos desobedecer a Deus e ir para o lado contrário daquilo que Ele está direcionando a gente ir, o inimigo sempre tem um barco pronto para te ajudar a desobedecer. Eu vou repetir para você entender isso aí. Quando você disser: Deus está te direcionando algo, tá? Não, Deus, mas eu não quero, eu quero isso aqui. O inimigo está do outro lado e dizendo: tem um barco aqui pronto para te ajudar a desobedecer. Venha. E o pior é que tem Jonas que vai mesmo, pastor. Tem Jonas que estava vendo mesmo que o inimigo vai lá e entra no barco e ainda dorme no porão. Ainda vai lá e dorme. Deus olhando de cima: meu Deus, olha o profeta. E ele indo para lá, a Bíblia diz que entra no barco, entra no porão e ainda vai dormir. O cara está em desobediência, o homem está rebelde, está desobedecendo, está no sentido contrário e ainda sente paz para dormir. Aí a Bíblia diz que quando ele entra, que dorme lá, o Deus que fala e a natureza obedece, ele fala para as nuvens, fala para o mar, fala para o tempo, e vem uma tempestade. Irmão, se você ler o livro de Jonas, você vai perceber que esse livro, a gente conhece o livro de Jonas como um livro que nos ensina a não desobedecer. Mas se você ler cuidadosamente o livro de Jonas, você vai perceber um negócio. O livro de Jonas mostra para nós uma quase obediência perfeita da criatura para o Criador. Por que quase? Porque o único que desobedece é Jonas. Deus fala para o vento e vai lá. Deus fala para a tempestade e vai a água. Deus fala para o peixe engole. Deus fala para o peixe vomitar em pó. Deus fala para um verme comer uma árvore que não. Deus vai e mata. Deus fala para toda a natureza. O único que não obedece é o profeta. Porque o mal que eu não quero fazer é o que eu termino fazendo. E o bem que eu digo que eu vou fazer, eu nunca faço. Hoje Deus me trouxe aqui para te acordar desse porão, viu, Jonas? Hoje tem crente que vai acordar aqui. Meu Deus do céu. Só quem crê, levanta a mão que Deus está aqui dizendo: ei, vai chegar a tempestade na tua vida. Eu vou dizer mesmo, vou falar. Vai chegar a tempestade na tua vida. Meu Deus, por que isso? É Deus te acordando desse porão, Jonas. Deus manda a tempestade. O povo em cima, olha o povo em cima fica tudo desesperado, doido. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Jonas lá dormindo, como se não tivesse acontecendo nada. O povo lá em cima começa a clamar aos deuses deles. Olha, o povo que estava na idolatria começaram a ser fiel aos deuses dele. E o que servia ao Deus verdadeiro, Jonas está lá dormindo. Todo mundo orando, menos Jonas. Aí Deus manda uma tempestade para acordar Jonas. E vem alguém, vai lá e desce para lá e diz: Jonas, que é isso? Aí vem um versículo de número 6, onde o mestre do navio dirigiu-se lá e disse: que tens domínio? Levanta-te e clama ao teu Deus. Todo mundo aqui está clamando no seu Deus e você está dormindo. Levanta-te e clama ao teu Deus, porque talvez assim Deus pensará em nós para que a gente não pereça. Olha, tem uma tempestade, a gente está jogando tudo para o mar, tá tudo, a gente vai morrer aqui. Você está dormindo, meu irmão? Se acorda, se levanta. Quando ele se levanta, o que acontece? Tudo tiram sorte sobre ele para ver quem foi. Quando vem é Jonas. E o texto diz, me chama muita atenção, é muito interessante isso aqui. Você pode ler em casa, que eu não quero me passar do tempo que me foi dado, 4 minutos. Começam a perguntar para Jonas: quem é tu? Que ocupação você tem? Você vem de onde? Qual é teu povo? Falam de tudo. Irmãos, leia quando chega em casa, que eu não quero ler para não tardar. Jonas responde tudo, mas menos a ocupação que ele tem. Ele diz de onde ele vem, qual é o povo dele, a língua, tudo. E quando pergunta qual é a tua ocupação, ele não diz qual a ocupação é dele. Porque ele é o quê? Ele é profeta, mas tem vergonha de dizer. Porque está em desobediência, porque é rebelde, porque está na vontade contrária, porque a tempestade é culpa dele, porque no lugar de estar fazendo a obra, está dormindo no porão. Ele está com tanta vergonha que ele não diz. Leia o texto quando chega em casa. Ele não diz que é profeta. Ele responde tudo menos a ocupação dele, que é profeta. Ele não se sente mais profeta por causa de tudo aquilo que ele fez de errado, dos pecados dele. Pegam ele, jogam no mar. Quando jogam lá no mar, que está lá, irmãos,
O peixe vai lá e engole ele. E o capítulo 2, no último final, diz que o Senhor fala para o peixe vomitar Jonas em terra seca. O peixe obedece. E o versículo 3 diz que a palavra do Senhor veio para Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vai para aquela grande cidade e prega contra ela. Jonas estava tudo molhado, tudo babado, estava tudo sujo, fedendo um monte de peixe que você imagina que deve estar no ventre de uma baleia, de tanta coisa que come. Não tinha aparência de profeta nenhuma, viu? Mas Deus olha para ele e diz: vai profetizar. Mas Senhor, eu tenho rebeldia. Vai. Talvez Jonas pensava que Deus ia encostar e disse: você não quer, eu vou levantar outro. Sim, às vezes Deus faz, com certeza. Mas tem ocasiões que, apesar dos seus erros, meu Deus do céu, tem momentos que, apesar das tuas quedas, que apesar dos seus defeitos, do seu passado obscuro, tem gente que te encosta de lado, tem gente que te deixa para lá, e Deus ainda diz: você ainda é profeta. Mas Senhor, ninguém mais acredita em mim. Deus, fala para alguém: Deus não desiste de você. Será que alguém recebe essa palavra aqui? Levanta a mão na glória. Deus não desiste de você, apesar do seu pecado, irmãos, apesar das suas quedas, da sua natureza pecaminosa, dos nossos defeitos. Apesar de tudo isso, tem um Deus que não desiste de nós. Tem um Deus que continua chamando novamente Jonas. Jonas vai para lá, e diante de tudo isso, o que eu aprendo? Eu falo: meu Deus do céu, Deus, era como se Deus estivesse falando para Jonas assim: você quem decide, Jonas. Ou todo arrumadinho, perfumado, bem organizadinho, com o cabelo penteado, ou tudo molhado e babado, tudo sujo, fedendo. Você quem decide como vai, mas você vai para Nínive mesmo. De que maneira você vai para Nínive? Você quer ir bem organizadinho ou você quer tudo babado? E detalhe, olha aqui o texto. Jonas queria ir para outro lugar, e ele teve que ir para um barco, e a Bíblia diz que ele tirou dinheiro do bolso e pagou um preço para pegar e ir para lá. Aí quando Deus chama o transporte dele, que é o peixe, e leva ele até Nínive, Jonas não pagou nada. Por quê? Porque sempre que eu quiser fazer minha vontade, eu vou ter que pagar um preço. E quando eu decidi fazer a vontade de Deus, eu vou de graça. Fale para o irmão que está do seu lado: até quando você vai estar pagando o preço? Fazendo a vontade de Deus, você vai de graça. Quem pode levantar a mão dando glória a Deus aqui nessa noite? Deus não desiste de você, Jonas. Deus manda Jonas ir para lá. Ele chega até aquele lugar, prega a palavra. Irmãos, seja bem arrumado ou tudo molhado, Jonas foi para Nínive. E com isso aqui eu vou encerrar. Por que de todo jeito Jonas foi para Nínive? Porque a mesma graça que alcançou Nínive foi a mesma graça que também estava alcançando o profeta no momento. A graça é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pode estar desobedecendo, pode ter os defeitos que tiver, Deus conhece as tuas quedas, Deus sabe de tudo, mas hoje Deus mandou te dizer, profeta: a minha misericórdia ainda vai te alcançar. E se alguém acredita, levanta a mão, porque Deus está dizendo: a misericórdia vai alcançar a tua família, a misericórdia vai alcançar o teu marido, o teu filho, o teu tio, a tua família, porque a misericórdia é maior do que o pecado de Deus. E me assuba da candela. Quem recebeu a palavra aqui dessa noite, irmão? Irmão, não sei se travou a internet, mas eu lhe recomendo você entrar na internet depois desse culto e ouvir tudo de novo, sabe? Porque que palavra poderosa Deus liberou aqui para nós esta noite. Eu fiquei abismado com aquela coisa que você falou. Todo mundo obedeceu a voz de Deus. O único que não obedeceu foi o profeta. Meu Deus do céu. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu. O vento obedeceu, o mar obedeceu, entendeu? O bichinho que comeu a árvore obedeceu, o peixe obedeceu, o único cabra. Rapaz, tem que ser muito corajoso, viu? Para peitar Deus e dizer: eu não vou não, eu não vou não. Aí deu no que deu.
Pega ele, Jesus. Deu no que deu, irmão. Às vezes a gente não entende porque está acontecendo algumas coisas com algumas pessoas, porque a gente só vê o superficial, mas Deus vê o íntimo de coração de cada um. E Deus está tratando de coisas que a gente não sabe, e Deus está fazendo o que a gente não entende, porque o agir é dele, o operar é dele, a vontade é dele. Aleluia. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai sair dessa furada que você se meteu. Você vai sair desse porão que você está lá atolado, quando era para você estar cumprindo a missão de Deus na sua vida, porque Deus não lhe colocou nessa igreja para esquentar banco, Deus lhe colocou nessa igreja para cumprir a missão que Ele vocacionou você. Aleluia. Se Deus precisasse de aquecedor de banco, a gente comprava uns aquecedores e botava no banco. Deus está precisando de profetas que digam: eu vou me levantar e não vou para Tarsis, eu vou para cumprir a ordem do Senhor, gostando ou não gostando, achando bom ou não achando bom. Eu não gosto desse lugar, eu não gosto desse povo, eu não gosto dessa gente, esse aqui não merece. Mas se Deus mandou, se Deus mandou, se levante e faça a obra. Eu preferia outro lugar, eu preferia outro povo, eu preferia outra região, mas não é do jeito que eu quero. Se você está dizendo isso, se você está falando isso, não é Deus que se adequa ao nosso querer, somos nós que nos adaptamos ao querer de Deus. Aleluia.